Consagramos todo o nosso ser a Ti. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos ainda estão aqui? A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Hoje nós estamos em mais uma etapa dessa campanha e que Deus nos dá a oportunidade de aprendermos com a palavra de Deus. Cada quinta-feira normalmente tem sido um pregador, diferente. E eu não sei se vocês observaram que mesmo que seja, até a Keila falou isso, se eu não me engano, na quinta passada, mesmo que seja o mesmo texto, o Senhor pregou sobre o gigante, ela também, pastor Ivan também, e há formas diferentes de se ver. Então nós aprendemos muito para colocarmos a nossa fé em ação através desses ensinamentos. E hoje eu gostaria de partilhar com os irmãos, porque quando nós lemos o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 40, nós encontramos a história de Davi, quando ele vai lutar para defender Israel contra um filisteu denominado o gigante Golias. Vocês conhecem essa história, sim ou não? Davi ainda era um menino, um moço, vamos dizer assim, não um menino, mas era um moço, era muito jovem. Mas ele já tinha uma certa experiência com Deus. Diga comigo assim, experiência com Deus. Isso faz muita diferença na vida de uma pessoa. E nós adquirimos experiência com Deus quando nós passamos por alguma situação em que nós ali clamamos ao Senhor e Deus nos livra. E isso traz a sua vida, faz você ter uma experiência com Deus. Ou seja, é algo que só você viveu. E só você sabe contar do jeito que de fato aconteceu, Quem aqui já teve uma experiência com Deus? Algo assim que marcou você. Pode ser às vezes num sonho, pode ser uma visão, pode ser uma palavra profética que você estava esperando, e Deus falou com você. Pode ser um livramento, pode ser uma cura, não é assim? Então é só você sabe. Quando Davi foi, escute isso. Quando Davi foi fazer a entrega do queijo para os seus irmãos, Edson, Davi com certeza, como diz, acho que o pastor Márcio falou que ele era mineiro, Ele foi levar o queijo para os seus irmãos que estavam na batalha. Davi ouviu Golias desafiando o povo de Israel, e ele perguntou: quem é esse incircunciso que fala dessa maneira contra o povo de Deus? Ou seja, a pessoa que tem uma experiência com Deus, ele sabe diferir quando a palavra vem para amaldiçoar ou para bendizer. Sim ou não? Ele disse: isso não provém de Deus, isso não se fala assim com uma pessoa de Deus. Diz: quem é esse que fala dessa maneira? Em outras palavras, dá para entender que ele estava dizendo assim: por que vocês ainda não acabaram com ele? Por que vocês estão aceitando serem tratados assim? E ele, de certa forma, pegou para ele aquela condição e disse: nós podemos fazer alguma coisa para mudar essa história. Resumindo esse detalhe que você conhece bem, teve um momento que ele aceitou o desafio e disse: eu vou lutar contra esse gigante. E ele foi falar com Saul, que era o rei da época, e Saul disse para ele que ele precisava ir bem armado, tinha que ter a armadura, a espada, a couraça, tudo que um lutador usava. Mas Davi disse assim: ô rei, deixa eu contar uma experiência para o Senhor. Eu estava apacentando as ovelhas. Lembra que eu falei com vocês, experiência com Deus? Diga de novo, experiência com Deus. Davi disse assim: deixa eu te contar uma experiência que eu tive com Deus. Estava apacentando as ovelhas, apareceu um urso e eu matei. Apareceu um leão e eu matei. A sua experiência com Deus te dá credibilidade. O rei disse: sendo assim, eu te autorizo a ir, porque você tem experiência com Deus. E Davi aceitou aquele desafio, vocês sabem. Ele pegou quantas pedras? Pegou 5 pedras
e ele saiu sem nenhuma aparente preparo, sem nenhuma armadura, e foi contra aquele gigante. E no versículo 50 do primeiro livro, capítulo 17, do primeiro livro do profeta Samuel, ele acerta a pedra na testa do gigante, e o gigante Golias cai morto. Ok? Passou-se esses tempos, e é aqui que eu quero falar com vocês, que depois que Davi matou o primeiro gigante, apareceu na Bíblia outros 4 matadores de gigantes. Por isso, o nosso testemunho ajuda e muito outro irmão que está sentado aí. Eu ter experiência com Deus e trazer a vocês um testemunho daquilo que Deus fez, faz com que os que estão assentados precisando de um milagre, ou de ter a sua fé aguçada, motivada para alcançar o coração de Deus, desperte aquela pessoa a crer no mesmo Deus que você contou a sua experiência. Quem está me entendendo? Então, as campanhas que as igrejas fazem, as igrejas que trabalham com seriedade sobre o tema, ela tem o propósito de mostrar de maneiras diferentes que é possível você alcançar aquilo que você busca no Deus que nós pregamos. Ele não mudou, Ele é poderoso para fazer, e as pregações, elas usam normalmente uma referência bíblica, uma base de uma história bíblica, para fundamentar e te conduzir aquilo que Deus quer para você. Não só o que você quer, mas o que Deus quer, porque o desejo do seu coração, a Bíblia diz que Deus realiza. Mas quando o nosso desejo está de acordo com o coração de Deus, isso se transforma em milagre. Hello? Os irmãos estão aqui? Então vamos lá, deixa eu contar rapidinho essa história para vocês. Eu tenho o desejo que Deus possa abençoar a sua vida com esse assunto que será pregado. Quando nós chegamos, e aí eu quero que você abra a Bíblia, por favor, no segundo livro do profeta Samuel, agora bem adiante, já no capítulo 21, começa uma nova história de novos matadores de gigantes, que agora já não era mais Davi. E o versículo 15, a partir do verso 15 do capítulo 21, mesmo assentados, para vocês manterem o raciocínio aí comigo, eu quero ler para vocês, diz assim, ó: tiveram mais os filisteus, novamente os filisteus, uma peleja contra Israel. A primeira coisa que eu quero aqui, ó, deixa eu ir explicando o texto para vocês. A sua peleja não acaba. Vocês concordam com isso? Aceitam, melhor dizendo? A batalha não para. Davi havia matado o gigante, sim ou não? Ele era o inimigo de Israel, sim ou não? Mas a guerra não parou. A Bíblia diz que outra vez, ou uma vez mais, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu de novo, olha aí, Davi com eles, os seus servos, tanto pelejado contra os filisteus que Davi cansou. Ô Lucas, deixa sem a referência ali, por favor, só para eu ir conseguindo explicar para vocês aqui. E o verso 16 diz assim: Isbi Benoni, porque está com um traço aqui, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Primeiro ponto, aprenda isso. Satanás tenta nos pegar quando nós estamos fragilizados. A Bíblia diz que Davi estava cansado de tanto lutar, e Isbi Benoni, um gigante, filho de gigante, levanta e disse: agora eu vou matar Davi. Olha só, a lança desse homem pesava 300 ciclos, depois você pode fazer a conversão para ver quantos quilos que era, e uma espada nova, e ele tentou ferir Davi. Olha o verso 17: porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel, que no caso era Davi. O que nós vemos aqui? Nós vemos o segundo gigante da história sendo morto. O primeiro quem matou foi Davi. O segundo foi Abissai. E por que Abissai
não matou Golias. Porque nessa época, os gigantes nem chegavam a lutar. A Bíblia diz que ele afrontava Israel, dizendo: não há um homem em Israel que seja capaz de lutar comigo. E normalmente as nações que tinham gigante venciam só pela afronta. Os soldados não tinham força o suficiente para matar um gigante. Golias, por exemplo, tinha 2,88 metros de altura. Isso, pelo menos a altura, para vocês terem uma ideia, pelo menos a altura dessa parede, a altura da janela, era onde ele chegava, 3 metros, ali deve ter um pouco mais baixo, sem exagero, mas eu tenho 1,90 m, ele tinha 1,90 m, meu Deus, 1,81 m, eu tenho 90 quilos, irmãos. Vocês estão rindo da altura ou do peso? 1,81 m, ele tinha 2,90 m, então tinha quase 2 vezes a minha altura. É muito alto. Só que isso não impediu Davi de agir contra ele, porque ele tinha experiência com Deus. Mas olha o que eu quero ensinar para vocês. Davi foi o primeiro homem registrado na Bíblia que matou um gigante, que enfrentou e o matou. Só que agora vem Abissai e diz: espera lá, Davi matou um gigante. Só que Davi agora está cansado de tanto lutar. Por que eu não posso vencê-lo, sendo que eu sei que Deus foi com ele e o Deus dele também está comigo? Por que eu não posso matar o gigante? Quem está entendendo? O que eu estou tentando dizer para você é que às vezes parece ser mais fácil a minha batalha ou a do pastor, e você diz assim: não, pastor, mas é fácil, ele é pastor. Não, ele mata os seus gigantes todo dia, mas você precisa olhar e dizer: o mesmo Deus que está com ele é o mesmo Deus que está comigo, o mesmo Deus que dá ele a vitória é o que me dá a vitória. Eu também sou capaz de matar os meus gigantes. Amém? Aí levanta Abissai e disse assim: não, ele não vai intentar contra a vida do meu Senhor. A Bíblia diz assim, ó, ele ocorreu, feriu o filisteu e o matou. Ele disse: não, eu não vou perder por causa do cansaço do meu Senhor, do meu rei. O que o Senhor quer dizer, pastor? Existem momentos na nossa vida que nós, até mesmo em casa, até mesmo o pai de família, a mãe, os irmãos também se cansam. E aí aquele que é mais forte precisa vencer as batalhas. Quantas vezes, eu quero te perguntar, o seu marido, ou a sua esposa, ou a sua mãe, ou o seu pai orou por você? Mas tem dia que são eles que precisam de oração. Quem está aqui? E aí nessa hora ele disse: o meu pai pode estar cansado, mas o gigante não vai derrotar, porque o Deus habita também em mim, e nós vamos juntos vencer essa batalha. A Bíblia diz que aqui morre o segundo gigante da história de Israel. Verso 18. Aconteceu depois disso, essa história é muito linda, irmãos. Em Gobi, ainda outra peleja contra de novo os atribulados dos filisteus. Então Sibicai, o Husatita, feriu Saf, que era um dos filhos do gigante. Aqui morre o terceiro gigante, diga 3. Davi matou um e os outros disseram assim: espera lá, dá para vencer também, pastor. Dá para crer nesse Deus que ele disse que ia em nome dele. Já morre o terceiro. Olha o verso 19. E houve outra peleja contra os filisteus em Gobi, e El-Ainã, filho de Aré, Orejim, o Belamita, feriu Golias, outro Golias, o Giteu, de cuja lança da haste é como a de Tecelã. Número 4 gigantes mortos. E agora, esse aqui, presta atenção. Houve ainda também outra peleja em Gati, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão, isso aqui é para meter medo, ó, 6 dedos em cada mão e em cada pé. Está escrito aí ou não está? 24 dedos ao todo, e este também nascera do gigante. E injuriava Israel,
ou seja, afrontava Israel. Porém, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu e o matou. O quinto gigante. O que eu aprendo aqui? Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. E nós precisamos entender que o mesmo Deus que estava com Davi e com esses 4 homens que feriram os outros gigantes, e eles só mataram esses gigantes porque viu alguém fazer. Eles só tomaram a decisão de fazer a mesma coisa, de crer em Deus, porque eles tinham visto um homem levantar e dizer: não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E outra coisa, escute isso pelo amor de Deus. Quando nós falamos em nome do Senhor dos Exércitos, e nós temos comunhão com o Senhor dos Exércitos, eu quero imaginar que Deus pega uma caneta santa lá do céu e assina e diz assim: se o Paulo falou, está falado, vai acontecer. Quando Davi disse: eu vou e circunciso contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu acredito que lá no céu os anjos falaram assim: Edson, Golias morreu, acabou. Porque nem tinha lutado, mas Deus, sabe aquela oração premeditada, quando você já ora sabendo que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai dar um jeito, mas você não viu ainda. Mas quem disse que você precisa ver primeiro? A palavra diz que a fé é isto, é o firme fundamento das coisas que não se vê, que não se pode tocar, mas que se espera, e você coloca a sua fé em ação, e o Deus, o Senhor dos Exércitos, trabalha em favor do seu povo. É assim que ele age. Aleluia. O que é interessante, irmãos, é que depois de nós recebemos o milagre, Deus nos dá testemunhos. Eu quero que vocês contem os seus testemunhos. Diga isso para alguém que está do seu lado: você precisa contar o seu testemunho. O que é testemunho? Para ter testemunho tem que ter uma testemunha. É alguém que viu, que provou, que tem certeza. Você realmente pode falar que Jesus, como diz o cego, até falei isso aqui uma vez: olha, como Jesus curou, eu não sei te explicar, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Quem vai contestar? Como Jesus faz para alegrar um coração, eu não sei, mas eu era triste e agora eu sou alegre. Eu estava doente, agora estou curado. Eu estava perdido e agora fui achado. Eu estava desorientado e Ele me pôs no caminho. Eu estava caído e Ele me levantou. O Senhor dos Exércitos está conosco e Ele nos sustenta com o seu braço forte. Aleluia, aleluia. Nunca tinha sido falado naquela época de matador de gigante. Aí levanta Davi e diz: espera aí, vamos inaugurar isso aqui. E vai pela fé e mata aquele gigante. E os seus amigos viram: gente, Deus está com a gente, Deus está conosco. Olha a vida desse irmão, como Deus tem o abençoado. Olha a vida daquele outro, como Deus tem abençoado. Eu achei engraçado, pastor. Eu estou trabalhando aqui do lado, né, daqui da igreja. Aí de vez em quando aparecem algumas pessoas por lá que já tiveram aqui. Aí lá eu tô disfarçado de mecânico, aqui eu estou vestido de pastor, né? Aí eu conheço você. Aí eu conhece? Você é dessa igreja aqui do lado? Lembra que nós falamos aqui, acho que foi domingo que nós falamos, nós vamos falar do nome de Jesus, onde a gente estiver, no trabalho, nas ruas, vocês lembram? Aí até o seu primo apareceu um dia desse e falou assim: eu sou primo do Mas, eu estou te conhecendo. Eu não lembro o nome dele. Aí teve um senhor que esteve aqui na igreja e ele disse: rapaz, eu preciso voltar. Ele estava há muito tempo sem vir, veio no domingo. Eu não lembro o nome dele, mas ele disse assim: olha, cada palavra que vocês iam falando lá, parece que vai mexendo dentro da gente assim, né? Eu falei: é isso mesmo, o Espírito Santo faz assim. Eu falei com ele: você tem que voltar. Porque é isso que, irmãos, o povo está precisando ver Deus na gente. As pessoas precisam ver o Deus que nós servimos. Foi isso que aconteceu com os novos matadores de gigantes. Eles dizem: gente, Davi, Deus está com ele.
Oi, escute. Quando Deus está com a gente, as pessoas querem estar com a gente. Vocês estão aqui? É bom estar com Deus, porque quando Deus está com a gente, as pessoas querem estar com a gente. E outra coisa, quem está com Deus nunca vai estar sozinho. Quando não tiver ninguém para festejar com você, ele faz igual fez com Elias. Elias achou que estava sozinho. Ninguém vem na minha festa, nem um pãozinho para comer, nem uma água para tomar. Eles vão mandar um anjo levar para você aí. Quem aqui quer que o anjo do Senhor venha te servir? Você não quer? Deixa de ser besta, levanta essa mão e diga: eu quero. Imagina, estou sozinho. Aí aparece o anjo do Senhor e diz: então eu vou fazer companhia com você. O que é que você acha? Concorda? Quem está com o Senhor nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho. E eles mataram a espada 4 gigantes. Então, o que nós temos de lição aqui? Nós temos alguns gigantes na nossa vida. Sim ou não? Muitos gigantes na nossa vida. E por vezes não sabemos como vencê-los. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade financeira. Eu estive bem, mas agora não estou. Aí você conversa com o irmão e ele diz assim: ei, rapaz, eu já tive que matar um gigante igual esse seu. Não foi fácil. Mas eu fiz assim. E eu peguei a espada, eu peguei a lança, eu peguei a pedra, e eu venci ele em nome do Senhor dos Exércitos, e agora eu estou testemunhando para Israel. E ele vai dizer: rapaz, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou seguir o seu conselho, eu vou seguir esse caminho, é o caminho correto. E os testemunhos que nós vamos deixando vão edificando a fé dos irmãos, e vai fortalecendo a nossa fé, para que nós possamos alcançar em Deus aquilo que nós sonhamos. Cada um deles, cada um dos gigantes que nós temos que enfrentar faz uma afronta diferente. As palavras, é só você atentar às palavras de Golias. Povo fraco, você não vai dar em nada, você não é ninguém, olha para você, 20 anos de América, o que você virou? Deus não precisa de 20 anos, Ele precisa de um coração que crê. Ele faz até em 2 horas, até em menos tempo Ele faz. Eu tenho motivado as pessoas que eu posso. Ainda dá tempo de Deus fazer um milagre na sua vida, ainda dá tempo. O primeiro que Davi matou chamava Golias, aquele atribulado. Não é isso? Ele disse: você não vai falar assim contra o povo de Deus. E cada um desses gigantes pode representar alguma coisa na nossa vida. O que Golias, irmãos, fique atento a isso que eu vou dizer, por favor. O que Golias queria fazer contra Israel? Ele queria que Israel se humilhasse diante do medo. Ele afrontava. Ele saía 2 vezes por dia. Quantas vezes? E falava: cadê esse povinho? Que o Deus deles não faz nada, nem homem tem aí para lutar contra mim. Ele queria afrontá-los com o medo. Diga comigo assim: medo. O medo paralisa as pessoas. Medo de que, tem gente que tem medo até que vai dar certo. Como é que eu vou fazer se der certo? Medo. Tem medo de dar errado, nem tentou, mas não faz porque tem medo de dar errado. Não é assim? A gente precisa vencer o medo. O medo paralisa. O medo definha os ossos, tira a força, desfigura o rosto, imobiliza a pessoa. Nós precisamos vencer o medo. Sozinho não conseguimos. Mas quando nós estamos com o Senhor, a Bíblia diz que Ele lança fora todo medo. Medo de ficar desempregado. Tem gente que tem medo de ficar desempregado. Eu conheci uma pessoa que aposentou com medo de ficar desempregado. Tanto medo, passou a vida toda trabalhando e aposentou. Eu disse: como? Imagina viver 35 anos trabalhando com medo de perder o emprego. Que ansiedade, que sofrimento nesse coração. Fiquei sabendo de um que recentemente, com 34 anos, teve um infarto aqui nos Estados Unidos, de tanta ansiedade.
Aí com 40, aí fez a cirurgia, colocou um estente, com 40 teve outro. De medo. Medo de que vai mudar o governo, medo que no inverno, é medo de ficar doente, é medo de ficar desempregado, medo de ficar só, medo de ficar triste. São tantos os medos que nós precisamos vencer. Mas eu quero te ensinar uma coisa aqui nesse primeiro ponto. Quando o medo bater na sua porta, escute por favor. Escute por favor. Você também. Você precisa apresentar a Ele o Deus que você serve. E dizer: aqui não. Não, na minha casa você não vai dominar. Eu tenho um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que sonhamos e do que esperamos pelo poder dele que opera em nós. Não deixe o medo tomar você. Vença o medo pelo poder do nome de Jesus. Veja a atitude que Saul teve. Ouvindo então Saul, o povo de Israel, essas palavras do filisteu, está no verso 11, do capítulo 17. Espantaram-se e temeram muito. Muitas pessoas têm medo só de ouvir falar. O medo os paralisa. Mas veja o que a Bíblia diz para você. Pelo amor de Deus, escute esse texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, amor e de moderação. Deus não te deu espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. É isso que habita em mim. Bate no seu peito e diz: é isso que habita em mim. Não é o medo, é o Espírito do Senhor que habita em mim. Você precisa crer nisso. Você precisa confiar nisso. A palavra de Deus é muito poderosa. Se o medo bater na sua porta, faz o que Davi fez. Confie em Deus. Amém? Confie no Senhor. Esse primeiro gigante precisa morrer na sua vida. O segundo são as ameaças. O Isbi-Benoni, o que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que exigia uma espada nova, ele intentou ferir Davi. Porém, o verso 17, já capítulo 21 de 2 Samuel. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. O que nós temos aqui? Ameaça. Eu vou te demitir. Eu vou te mandar embora. Eu vou te perseguir. Eu vou te entregar. Eu vou falar mal de você. Eu vou queimar seu filme. Eu vou sujar seu nome. Eu vou te atrapalhar. Ameaça, ameaça, ameaça. E a ameaça é outra coisa que para as pessoas. Inclusive é um crime que se comete, né? Um atentado psicológico. Eu não sei como é que é o nome correto que se aplica, mas é quando a pessoa persegue a outra, tanto com palavras, às vezes um chefe, às vezes um amigo, às vezes um filho, às vezes um marido, às vezes uma esposa, às vezes um patrão, às vezes um líder. Ele fica te ameaçando. Apresente Deus para ele. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Eu tinha um chefe que era igual Golias, só não era alto, mas que me perseguia. Eu comecei a orar por ele, pastor. Eu disse: senhor Manuel, lá em Portugal, eu vou orar por esse cara. Comecei a orar por ele. E ele me perseguia, ele me dava irmã que faz o melhor joelho dos Estados Unidos, irmã Silvia. A irmã Silvia, ele me perseguia e me dava os piores trabalhos que tinha. É como se ele nunca tinha feito nada com ele, mas não gostava de mim, não gostava de mim. Eu disse: Deus, eu tenho mulher, eu tenho filho para criar, esse cara não pode ficar me perseguindo assim. Aí ele chegava no patrão, o patrão não podia me mandar embora porque eu tinha que trabalhar e eles precisavam de mim. Eu disse: eu vou começar a orar por esse cara. E comecei a orar por ele, Seu Manuel, ele virava as costas, eu fazia com a mão assim: Deus te abençoe, seu Manuel. Do nada o seu Manuel começou a me abençoar. Olha,
Me perguntaram quem eu devia indicar. Eu não devia te indicar não, mas eu te indiquei, tá? Amém. Vamos fazer um curso na Dinamarca, tudo pago pela companhia. Precisava ir duas pessoas. Eu indiquei fulano. Eu não ia te indicar não, mas eu te indiquei. Amém, seu Manuel. Deus te abençoe. Então, Deus faz o quadro ficar diferente quando você confia nele. Amém? Tem alguém que está te perseguindo? Comece a orar por ele. Comece a colocá-lo diante do Senhor. Existem coisas que nós vamos deixando para trás. E essas coisas depois querem tirar a nossa paz. Mas Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Nesse caso, Davi pegou quantas pedras, irmãos? Por quê? Será que foi coincidência? Tinha 5 gigantes. Ele matou o que apareceu no dia. Porque imagina se os outros, o filho de Golias e os outros irmãos ou primos, sei lá, de Golias, resolve aparecer no meio, matou Golias, vamos lá, Davi estava pronto, vai morrer os 5 hoje. Mas aí ele usou só uma, os seus amigos que confiaram no Deus dele mataram o resto. Amém? Talvez você veio aqui hoje pensando como que você vai fazer. Davi matou o gigante Golias, o causador de medo. Você precisa derrotar o medo. O segundo gigante eu chamei de traíra. Aquela pessoa que quer ferir você sem que você sabe, sem o direito de se defender. Isso acontece muito com as lideranças. Observa que ele queria matar Davi, porque se eu matar Davi, Israel perde. Se eu matar o pastor, a igreja se perde. Se eu ferir o pai da família, a família é destruída. Se eu ferir o responsável pelo lar, eu derrubo a casa toda. Amém? O terceiro, o causador de problema. Os problemas sempre querem voltar. O quarto, ele parece com o primeiro, até no nome. O quinto, é aquele que eu chamei ele de pezão. Porque não tinha como não ser um pezão, né? 6 dedos, um gigante, 6 dedos no pé, em cada pé, 6 dedos em cada mão, 24 dedos ao todo. Imagine que monstro que era isso. Eu chamei esse aqui, aquele que te atormenta, que quer tirar a tua paz. Sabe quando você quer dormir, você não tem paz para dormir. Você quer cochilar um pouquinho, os problemas, as lutas, as tribulações não te dão paz. Eu quero que Deus te dê paz no seu sono. Que mesmo no meio das batalhas, alguém me mandou uma mensagem essa semana e disse assim: pastor, Deus nos livra dentro da cova. Às vezes você está com medo do leão, ou melhor, você está com medo da cova, com medo do leão, não sei. Mas Deus não está nem aí com nada disso. Você pode estar lá no meio. Como que será que Daniel lidou, está certo? Com os leões? Esse eram os gigantes dele. Mas ele disse: Deus, o Senhor pode me livrar aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha. Eles disseram: nós não vamos nos render. Nós precisamos confiar em Deus. E quando eles estavam na fornalha, o rei via 4 pessoas, porque Deus mandou um anjo para estar com eles. Então Deus sempre vai prover uma saída para você. Ele sempre vai dar um jeito. Escute isso. O Salmo 91, e eu concluo aqui. Se você puder e quiser, abra sua Bíblia. Diz o seguinte: como que nós devemos vencer os nossos gigantes? Esse é um conselho, irmãos, que muda a história. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, falarei dele. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro, das coisas que armarem contra você e da peste perniciosa. Ele, o Senhor, te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Deixa eu explicar rapidinho. O que é um escudo? É aquilo que nós protegemos. É aquela coisa que o soldado antigamente, hoje os policiais ainda usam,
O escudo, a prova de bala, a prova de faca, ele normalmente protege uma parte grande do corpo. E o broquel era uma coisa que era feita de um couro enrijecido que colocava nos braços dos soldados, porque se porventura passasse alguma coisa pelo escudo, não o feria. E aí Deus disse: eu não serei só o seu escudo. Se alguma coisa passar, eu também serei o broquel. Eu vou te proteger dos milhos do decais. Escute. Verso 5. Não terás medo do terror de noite, nem de sete que voe de dia, nem de peste que ande na escuridão, nem de mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Agora, olha o verso 8. Somente com os teus olhos os seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, aquele que te faz mal. Porque tu, ó Senhor, és o refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos anjos o Senhor dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, qualquer lugar que você for. Olha o verso 12. Eles te sustentarão ou te susterão nas suas mãos, para que não tropece o teu pé em nenhuma pedra. Pisarás o leão, a cobra, o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu te livrarei e pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, falando agora. Eu lhe responderei, o Senhor falando. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, ou seja, farei você viver muito tempo e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe por que os outros 4 homens decidiram matar gigantes? Porque alguém disse para eles: tem um Deus que sustenta tudo com a mão dele, você pode confiar nesse Deus. Eu vim aqui essa noite para dizer para você que nós servimos um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais, que tem poder para mudar, seja quaisquer que sejam as circunstâncias. Essa semana eu estava falando com o pastor Masi, e o nosso coração às vezes fica angustiado, chegando os dias, visto para renovar, e coisas para resolver. Ele perguntou assim: como que você está? Eu disse: eu tenho que matar mais um gigante. Eu vou matar esse gigante. Ah, você tinha que dar um glória a Deus, é dessa grossura, rapaz. Amém? Nós vamos juntos, daqui uns dias, se o senhor concordar, nós vamos começar a fazer culto de ação de graça, de testemunho. É um voto, mas eu vou contar para vocês. O dia que vocês me chamam e ouvirem, eu falo, pastor Márcio, falar assim: o culto é lá na casa do pastor Paulo, vocês já sabem que eu tenho um monte de trem para contar. E não vai com pressa de vir embora também não. E nós vamos contar testemunhos, vamos contar: olha, Deus fez assim, e Deus fez assim, e Ele passou por aqui, e Ele estava comigo, e quando Ele não estava comigo, Ele mandava o anjo dele, e resumindo, Ele não deixou tropeçar em pedra nenhuma. Amém? Nós precisamos contar nossos testemunhos. Nós fomos lá na casa do pastor, e a mãe dizia assim: está igual pinto no lixo. Irmãos, é um ditado de mineiro. O que é pinto no lixo? Pinto no lixo, está todo mundo é lixo, mas ele está na casa dele, no lugar dele, ciscando e comendo. Vocês estão entendendo? Se eu falei mal, me desculpa. Mas eu vi o pastor: essa é a minha casa. Ô irmãos, como é bom alegrar com a alegria de alguém, não é verdade? Pede a Deus para guardar o seu coração, que você não tenha inveja, não tenha ciúme, mas que você aprende a comungar, se alegrar com a alegria do seu irmão. Amém? Chegou meu carro novo, chegou minha casa nova, uma roupa nova, que seja uma viagem dos sonhos, alegre com seu irmão, porque Deus se agrada disso. Isso é culto.
Aí quando tem dois dizendo Deus fez, eu já expliquei isso aqui numa mensagem, Deus fala, ei, está falando de mim, deixa eu ficar no meio desses dois. Aí o fogo pega. Hello? Deus é bom o tempo todo, irmãos. Deus é bom em todos os lugares. Ele nunca perdeu o controle da situação. Ele sempre está no controle. Ele vai dar um jeito. Eu não sei o que você precisa, mas você precisa saber o que você precisa. E você precisa apresentar esse gigante e falar, Senhor, eu vou sair hoje em nome do Senhor e eu vou derrotá-lo. E vai chegar o seu dia de dar o seu culto de ação de graça. Seja por uma conquista, seja por uma faculdade, seja por uma profissão, seja por uma cura, seja por uma casa, seja por um emprego, seja por uma alegria, seja pela libertação da depressão, seja por qual motivo for, venha trazer a sua ação de graça e dizer, o Senhor fez. Quando eu não podia, Ele me levantou. Quando eu estava caído, Ele me levantou. Quando eu estava fraco, Ele me fortaleceu. Quando eu estava achando que eu estava só, Ele me amou, Ele cuidou de mim. Este é o Deus que Davi disse, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus te abençoe com toda sorte e bênção, em nome de Jesus.